Olá, olá, olá. E seguindo em frente, vamos lá com a chave número 4 para o sucesso e sabedoria. Nessa chave eu iria abordar um tema interessantíssimo: ação versus medo. Como nós podemos lidar com essa chave? O que a ação pode nos fazer? Como ela poderá nos movimentar? E o medo? Que o medo pode nos causar? A gente tem que entender que existem segredos de coragem, certo? Nós devemos encarar esse segredo para que a gente entenda a complexa relação entre ação e medo. E como nós podemos acender a chama da coragem dentro de nós, mesmo diante das sombras da dúvida, do medo? Mas, primeiramente, nós temos que entender a ação. A ação é um impulso para o movimento, despertando a força interior. Vamos explorar realmente o que realmente nos impulsiona a agir. Como nós podemos converter nossas intenções em passos concretos? Nós devemos entender que a ação ela deve funcionar como um combustível que irá impulsionar a máquina dos nossos sonhos, transformando o abstrato em realidade. Mas o que realmente nos move a dar o primeiro passo? E como podemos superar a inércia que tantas vezes nos mantém estagnados? O medo, o desafio da paralisia, ele te paralisa? Como é que você entende? Como é que nós podemos entender o medo? Para isso, a gente deve mergulhar nas profundezas do medo para entender suas raízes e como ele afeta nosso ser. De que maneira o medo pode nos imobilizar? E aí, o medo, ele te movimenta ou ele te paralisa? Existe uma premissa que muitas vezes dizem: se você está com medo, vai com medo mesmo. Porque a ausência total de medo pode muitas vezes nos tornar irresponsáveis. Na complexidade do mundo moderno, muitas vezes o medo se manifesta não como um guardião, mas como um obstáculo que nos impede de alcançar nosso pleno potencial. Para superar esses desafios, precisamos primeiro compreender as suas origens e como ele opera dentro de nós. É fundamental a gente entender o que o medo nos ocasiona, o que ele te gera, quais as suas emoções. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar sempre despertar aquela força interior nossa. Por quê? É a força que nos fará entrar realmente em ação, que sempre nos movimentará. E essa força, como é que a gente pode alimentar essa força? Pelas nossas paixões, pelos nossos valores, pela clareza que nós temos dos nossos objetivos. Porque é muito normal a gente encontrar dificuldade, muitas vezes, em transformar as nossas intenções em ação. E a chave para desbloquear esse impasse é desenvolver uma mentalidade orientada para quê? Sempre para a ação, sempre. Nós temos que procurar sempre entrar em ação. Existe uma premissa que a gente existe, eu não estou motivado, eu tenho que procurar motivação. Não, a gente tem que sempre procurar um motivo para a gente entrar em ação. Você conhece os seus, você sabe quais os motivos que te fazem entrar em ação? Ainda voltando, porque o medo é uma coisa interessante. Nós temos que entender como ele funciona, quais são as suas raízes. Uma resposta natural para essas situações percebidas. Às vezes, muitas vezes, a gente tem sensações de situações que nos ameaçam. E isso, às vezes, surgem ameaças psicológicas, porque muitas vezes a gente tem medo de iniciar alguma coisa com medo de fracassar. Mas lembre-se, só fracassa quem desiste. E você? Como é que você se prepara? Você procura sempre estar em ação? Você, mesmo com medo, procura entrar em ação? É muito importante a gente sempre procurar estar em ação.
nós não podemos fazer com que o medo nos leve à estagnação. Aí eu te pergunto, como é que você supera essa coisa? Uma das coisas que muito pode impactar para nós no medo é a procrastinação. A gente acreditar que não vai entrar em ação, porque a gente tem que esperar aquele momento onde a gente está motivado. Lembre-se, pessoas motivadas fazem o extraordinário, mas quando não estão motivadas, elas fazem o necessário. E as pessoas que ficam na média, medíocres ali, quando estão motivadas, faz o que é preciso. E quando não estão motivadas, ficam paralisadas, não fazem nada. Agora, nesse momento, eu quero começar a fazer um convite para você mergulhar nas páginas da sua história. Aí você começa a analisar como você dançou com o seu medo. Quais os momentos de sua vida que exemplificaram a transformação do medo em um degrau para alcançar o inalcançável? Eu gostaria que você começasse a compartilhar as suas experiências nos comentários. Suas experiências elas serão sempre um farol da inspiração para você. Então, compartilhe comigo a sua história. O que esse medo, você transforma esse medo numa força propulsora ou ele é uma força paralisadora? E a ação vai sempre te ajudar a transformar esse medo numa força propulsora. Essa chave faz sentido para você? Comece a entender quais as ações que você terá que fazer para superar os seus medos, que é natural a gente ter medo. É muito natural a gente ter medo. Aí eu pergunto para você, gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. E, para ter acesso ao PDF, eu vou pedir para você ir no meu Instagram e me enviar um direct, aonde eu irei te encaminhar um PDF com muitas coisas detalhadas, com exercícios para você fazer, para você procurar sempre se manter em ação, mesmo diante dos medos. Qual a ação que você fará para superar os seus medos? Deixe seu like, se inscreva e até breve.